Olá, gente! O tema dessa semana é em relação à vacina. O mundo procurando a vacina contra o coronavírus. No entanto, por outro lado, muitos pais deixando de vacinar os seus filhos para prevenir outras doenças. Vamos lá então começar? Olá, tudo bem, alunos? Como vão? Muito frio por aí? Aqui tá congelando, horrível. Então vamos lá, o tema dessa semana é o declínio da vacinação no Brasil, como a Paty já bem falou. Tema aí que está bastante em voga, até porque estamos numa corrida para a busca de uma vacina, né? Que termine com essa situação catastrófica que nós estamos vivenciando, certo? Então, no primeiro parágrafo eu trouxe um pouquinho da história da vacina. Ela teve início aí com Edward Jenner, um inglês, que após observar ordenadoras de vacas, ele viu que elas eram imunes, né? Elas não desenvolviam a varíola, que era uma doença que matava muito na época. E ao perguntar e investigar com essas mulheres, elas falaram que contraíram uma doença semelhante à varíola, só que bem mais leve, dos próprios bovinos, né? Então ele teve a seguinte ideia: por que não testar, contaminar alguém com a varíola nessa versão bovina e depois tentar transmitir a varíola humana? E foi isso que ele fez com um garoto de 8 anos. Olha só que situação. Hoje seria um absurdo ético, né? Um garoto de 8 anos foi infectado primeiro pela variante bovina. Ele passou, teve um mal-estar, uma febre, segundo os relatos, e depois, quando ele foi inoculado o vírus humano, o menino não contraiu. Depois, não contente, o Edward aplicou o mesmo método no seu próprio filho, que também ficou imune à doença. Aí ele fez consigo próprio, enfim, é um experimento bem polêmico, né, que hoje não seria aceito, né, pelos comitês de éticas aí, que regulam a questão da ciência. Tá? Continuando um pouquinho mais na história, interessante, inclusive no texto que eu escrevi eu vou falar um pouquinho sobre isso, retomar um fato assim, que aconteceu na história brasileira, no início do século passado, que foi a revolta da vacina. Lembrando que no Brasil, né, a vacina tornou-se obrigatória em 1837 para crianças, em 1846 para adultos, né? Entretanto, não era muito difundida, ela vinha importada, só começou a ser produzida no Brasil em 1884. E a partir de Oswaldo Cruz, o que aconteceu, né? Ele influenciando as políticas públicas, foi baixado um decreto de lei pelo presidente Rodrigues Alves que a população teria que ser vacinada à força. E o que aconteceu? Temendo, né, a ação do Estado e por causa das fake news da época, dos boatos, as pessoas tinham muito medo. Elas acreditavam que você, inoculando um vírus bovino nas pessoas, elas ficariam com feições bovinas, né? Desenvolveriam caras semelhante à cara de boi. Então já existia fake news e um certo movimento anti-vacina naquela época. Olha só que curioso. Enfim, juntado a isso, a um Rio de Janeiro que vivia um caos, né, uma reurbanização, processo de tirar as pessoas das habitações do centro da cidade, expulsá-las dali para todo um projeto arquitetônico higienista. O que aconteceu? As pessoas se revoltaram, né? E essa revolta foi catastrófica, aí teve 945 prisões, 461 pessoas foram deportadas, ou seja, extraditadas do Brasil, 110 feridos, 30 mortos. O Rio de Janeiro tornou-se um caos, né? O que Rodrigues Alves fez? Ele resolveu voltar atrás e desistiu dessa vacinação obrigatória, tá certo? E depois, em 1908, olha só que interessante, o vírus veio tão forte, a epidemia veio tão forte no Rio de Janeiro, que as pessoas procuraram a vacina, né? Então, esse primeiro momento foi de resistência, só que depois que elas viram que o vírus era muito perigoso, era letal, elas recorreram, né, a vacina para serem imunizadas. Um detalhe, o Rodrigues Alves, né, que foi o presidente na época, ele também foi morto por um vírus numa pandemia, né, que foi a gripe espanhola, certo? Aí, tentando buscar na literatura, um tema bastante complexo, bastante difícil,
Mas veio na minha cabeça a figura do Jeca Tatu. Jeca Tatu, que foi uma criação do Monteiro Lobato, saudoso escritor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Também tinha muitos ideais higienistas que ele simpatizava. E o Jeca Tatu, quando ele escreve no livro dele, num primeiro momento, seria uma sátira do sertanejo, né? Diferente do idealizado pelo romantismo, mas um sertanejo que é preguiçoso, que não tá nem aí para as coisas do mundo, relaxado, ignorante, né? Então, essa seria a imagem de boa parte do povo brasileiro, segundo o Monteiro Lobato. Por isso que o país não evoluía, não chegaria a uma posição melhor na sua questão, né, se tratando de modernidade. Então, era uma forma do Monteiro Lobato retratar a figura do povo brasileiro, o Jeca Tatu. Entretanto, depois ele viu, né, ao longo da sua obra, que a culpa não era desse sertanejo, eram questões, né, de educação, históricas, de colonização, políticas, sociais, enfim. Ele até dá uma amenizada na figura do Jeca Tatu. O Jeca Tatuzinho, que é o filho dele, é um menino bem mais esperto, ele tenta remediar isso. Entretanto, né, a figura do Jeca Tatu ficou aí, entrou para a iconografia brasileira. Relacionando o Jeca Tatu e a questão das doenças, tem até um dos livros que ele fala que o Jeca Tatu tinha indisposição, não gostava de trabalhar e ele teria contraído o amarelão, ancilostomose. Lembrando também outro ponto que vocês podem citar, se quiserem, aí na introdução de vocês, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então existe, né, esse estatuto desde o início da década de 90, e ele vem trazer a seguinte questão, né? No artigo 14, que o Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil. Há campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. E daí no primeiro parágrafo já coloca lá, é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Ou seja, os pais que se recusarem, né, a vacinar os filhos, eles podem ser punidos de acordo com a lei, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um argumento que vocês podem utilizar, inclusive, na conclusão de vocês. Música também, muito complexo encontrar. Tem essa música da Rita Lee, né? Saúde, me cansei de lero-lero, dá licença, mas eu vou ser sincero, quero mais saúde, me cansei de escutar opiniões, de como ter um mundo melhor, mas ninguém sai de cima, nesse chove não molha, eu sei que agora eu vou cuidar mais de mim. Então, um lobby, uma música que talvez vocês possam citar, se tiver outra música que vocês conheçam também, fiquem à vontade. Eu, no caso, num texto que eu produzi, eu usei uma música que não fala exatamente de saúde, mas como eu me refiro à revolta da vacina e falo do passado, eu usei aí, né, o trechinho, o verso do Cazuza, a música O Tempo Não Para. Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo o Museu de Grandes Novidades, no caso eu usei aí o primeiro verso, certo? Então aí um pouco de repertório para vocês escreverem aí o primeiro parágrafo de vocês. A Paty vai ler agora. Até mais. Vamos lá para o nosso primeiro parágrafo. Dessa vez, quem escreveu o texto foi o Felipe. Olha só como ele fez. A emergência de um vírus, pais negando vacinar seus filhos, o senso comum imperando ante o conhecimento científico. Esse é o cenário do Brasil no início do século XX, que foi palco para a chamada Revolta da Vacina, um movimento popular de resistência às ações epidemiológicas do Estado. Então aqui tem o conhecimento de outra área, ele fez de uma forma diferente, né, fazendo aí 3 cenas daquele momento, mas vocês podem apenas colocar, né, o conhecimento de outra área e agora entrando com a relação com a atual. E ele fez diferente também, olha, talvez nem o mais pessimista dos cientistas acreditaria ver o futuro repetir o passado, fazendo referência à música, por isso entre aspas, mas tal fato vem se repetindo. Prova disso é que, atualmente, são noticiados ressurgimentos de moléstias até então erradicadas, tudo graças ao decréscimo da cobertura de imunização. Então aqui eu apresentei a tese, né, falando então que esse cenário está se repetindo graças, né, à falta de cobertura. E aí eu vou fazer um encaminhamento argumentativo sem colocar 2 causas, apenas falando que é preciso analisar. Então da forma diferente que eu tenho 2 opções, né, ou faz colocando as 2 causas, ou a causa e consequência, ou faz dessa forma, deixando apenas
falando que deve discutir, mas não diretamente quais são as duas causas, né? Portanto, é preciso analisar cuidadosamente os fatores que motivam a negligência da tal vacinação. Então, você deixou aberto ali, fez um caminhamento argumentativo e agora que você vai entrar com as causas no segundo parágrafo. Beleza? Vamos lá. Vamos lá agora para o nosso segundo parágrafo. No segundo parágrafo, achei interessante abordar a questão do negacionismo, do novo obscurantismo. Por quê? Né? O que está acontecendo no mundo que, de certa forma, nós estamos retrocedendo na questão epistemológica, na questão do conhecimento, a negação, né, da ciência e da racionalidade. Isso não é de agora. Nós temos aí, nós estamos caracterizados, muitos historiadores e filósofos classificam que vivemos o período da pós-modernidade. O que quer dizer isso? A modernidade é o período que começa ali no Renascimento, quando o homem passa a ser o centro do universo e tem uma confiança profunda na racionalidade e desenvolve a ciência e o método científico. Só que no século XX, nós vimos que nem sempre que a ciência não levaria o homem à perfeição. Aliás, a ciência se tornou, né, um instrumento aí de poder para aprisionar. A ciência mostrou vários erros, né, tanto na questão moral, ética, quanto na questão epistemológica, de conhecimento do mundo. Aí o que surge a partir no finalzinho do século XIX, século XX, século XXI? O que chamamos de pós-modernidade. Aí o filósofo Jean-François Lyotard escreveu o livro A Condição Pós-Moderna, no qual ele tenta conceituar pós-modernidade. Para ele, a pós-modernidade, né, é o período de desconfiança das metas narrativas, ou seja, o marxismo, o iluminismo, aquelas filosofias que tentavam entender o progresso humano, se ruíram, né? E hoje, o que acontece? Ao invés de uma forma unitária de tentar explicar o mundo, existem uma polifonia, um conjunto de discursos para explicar a realidade, né? Então, não faz mais sentido falar em verdade, sim várias verdades. E com a internet, com o fenômeno da internet, isso foi um prato cheio para o pós-modernismo, né? Porque na internet as pessoas publicam, né, qualquer teoria, por mais absurda que seja, e outras pessoas de qualquer lugar do mundo podem aceitar aquilo como verdadeiras e seguir, né? Então a internet ela potencializa essa questão da multiplicidade de várias formas de entender e compreender o mundo. Isso acaba deslegitimando o pensamento crítico, o pensamento científico, o pensamento racional, certo? Dentro dessa toada do pós-modernismo, né, surgiu aí o negacionismo científico, que são várias teorias, um conjunto de ideias que nega algumas premissas científicas, né, algumas pesquisas ou teorias científicas. Por exemplo, né, contra a seleção natural, existe agora o movimento do terraplanismo, né, pessoas que afirmam que a Terra não é uma geóide, sim plana. Enfim, isso vem aparecendo cada vez mais, né? Colocando aí em xeque a ciência. E um desses movimentos aí negacionistas é o movimento antivacina, né? Ele tem como marca inicial um periódico da conceituada revista científica The Lancet, que é uma revista da Inglaterra, né? E um médico, o Andrew Wakefield, ele publicou um artigo nessa revista, né, falando que a vacina triplex, tão comum aí entre as crianças do mundo inteiro, né, que imuniza contra o sarampo, a cachumba e a rubéola, desencadearia o autismo. E isso fez um estrondo na comunidade científica. Depois foi levantado, né, esse artigo e viram que ele atropelou com os dados, né, ou seja, ele não foi totalmente íntegro na divulgação dos dados. E ele perdeu, por causa disso, o registro dele como médico. Inclusive, ele está nos Estados Unidos erradicado e lá ele é um dos líderes do movimento antivacina. Tá? Outra questão aí é que a revista Lancet, ela se desculpou, né, pela publicação que aconteceu, ela se retratou, né? Mas enfim, aí ele começou o ponto de partida e, como eu falei para vocês, neste mundo contemporâneo, várias pessoas abraçaram a ideia, né,
gerando aí um movimento anti-vacina, que vem ganhando cada vez mais força aí no mundo. Bom, então, quais argumentos tal movimento defende, né? Existem vários tipos de argumentos, dentre eles argumentos religiosos, né? Por exemplo, os Amish, que é uma religião bem popular nos Estados Unidos, que eles vivem, eles negam os avanços da modernidade, parece que eles estão parados no tempo, não sei se vocês já viram em algum filme, mas eles se negam a tomar qualquer tipo de vacina. Por isso, o surto de sarampo lá tem aumentado consideravelmente, principalmente por causa de conservadorismo religioso, né? Muitos também defendem o fim do sofrimento da criança, que a criança sofre muito para tomar vacina, chora muito, né? Existem também outras teorias aí que tentam falar que existe uma sobrecarga imunológica mediante a administração de tanto, né, de tanto remédio na criança, e isso pode levar a desencadear doença. Entretanto, eu estudando aí vários médicos imunologistas, eles falaram que esse argumento não faz sentido, que o organismo da criança já sabe responder às vacinas, tá certo? Aí, mais uma notícia interessante, né? A OMS, Organização Mundial da Saúde, listou, né, o movimento antivacina como uma das 10 ameaças para a saúde mundial. É visto que é um movimento que cresce, e a partir do momento que um grupo deixa de vacinar as suas crianças, abre as portas para vários vírus, né, como da varíola, do sarampo, cachumba, gripe, enfim, voltarem à tona e fazer um estrago na sociedade, porque aí o vírus pode se modificar, enfim, tornar-se até mais letal. Então, é muito perigoso. Certo? Aí, trazendo uma outra notícia aí da Europa, né, o político anti-vacina de extrema-direita, o Maximiliano Fedriga, ele era um defensor do movimento anti-vacina. Ele falava que as pessoas não deveriam, o Estado não deveria sobrepor a vontade individual da família. E o que aconteceu com esse político? Ele contraiu catapora, ficou internado em estado grave, né? E depois, quando ele saiu do hospital, que ele passou por todo o sofrimento, o que ele fez? Ele vacinou os 2 filhos dele e falou que nunca mais defenderia tal movimento. Então ele teve que sentir na pele aí, né, a moléstia, para ele ressignificar a sua posição diante das vacinas. E no Brasil, como fica esse movimento anti-vacina? Existe influência? Estudos aí, segundo a revista Super Interessante, demonstram que sim, tem crescido também no Brasil pais que rejeitam a ideia de que a vacina trará bem para a população, né? De acordo com resultados feitos pela Faculdade de São Leopoldo, de 1.000 voluntários pesquisados, 4,5% dos pais se recusam a vacinar suas crianças. E outros 16,5% têm algum tipo de receio, né? E olha só o que é mais assustador. Jovens aí, né? Pais jovens, cerca de 23% se demonstram, né, insegurança em relação às vacinas. Por isso, né, o Marcelo Henrique Napimoga, que é um imunologista, ele fala, olha só interessante a tese dele. A gente acredita que, por esses pais não terem vivido em uma época onde diversas doenças eram letais e deixavam sequelas permanentes, eles não consideram a vacinação contra elas tão importante. O que acontece? Doenças como a poliomielite, a catapora, elas foram praticamente erradicadas, é muito difícil acontecer. Então isso não demonstra mais perigo. Então as pessoas, como se as pessoas, por estarem imunizadas, acreditassem que isso acabou, que não tem mais sentido. Então há essa descrença nas vacinas aí, né? E isso tem influenciado também o nosso país. Certo? Então a Patrícia vai ler agora para vocês o segundo parágrafo. Vamos lá então para o segundo parágrafo. A causa que nós escolhemos para desenvolver então no segundo parágrafo é sobre a questão do obscurantismo, a descrença na ciência, como o Felipe já apresentou. Então olha o tópico frasal, o Felipe elaborou aí, né, a linguagem, e vocês afirmem isso também sobre a questão da falta de confiança. Essa é a primeira causa, tá bom? Primordialmente é necessário entender o contexto histórico que vivemos. A pós-modernidade, período em que a confiabilidade da ciência é colocada em xeque e as suposições científicas são suplantadas por teorias conspiratórias, impulsionadas principalmente pela internet. Então aqui nós temos a afirmação, né, o tópico frasal apresentando a primeira causa. Agora vamos desenvolver um pouco mais essa ideia.
Nesse contexto, emergem discursos negacionistas, dentre os quais o movimento antivacina. Este, caracterizado por contestar a eficácia das vacinas e partilhar diversas hipóteses não comprovadas, como a defendida pelo britânico Andrew Wakefield, de que a tríplice viral desencadearia o autismo em crianças, premissa que foi refutada pela ciência. Aqui nós discutimos sobre isso, por que as pessoas não têm confiança na ciência? Por causa de notícias falsas, como essa apresentada pelo médico, tá? Então colocou o tópico frasal, desenvolveu um pouco mais a ideia e comprovou essa falta de confiança devido a notícias falsas também, tá? E aí, olha, eu vou finalizar agora fazendo uma relação com o que acontece no mundo e afeta também a confiança aqui no Brasil. Lógico que as causas da queda de vacinação no Brasil não é apenas em relação a isso, tá? A falta de confiança. Tem outras causas, tem a negligência, até dos pais, mas às vezes a falta de políticas públicas mais eficazes, mas essa foi uma causa que a gente colocou que é para sair um pouco do senso comum, que é em relação à descrença da ciência, tá? E aí, finalizando, tal ceticismo também é crescente no Brasil, pois de acordo com a pesquisa da Faculdade de São Leopoldo, 23% dos pais têm desconfiança em relação à vacina. Vocês podem também colocar assim, ó, tal ceticismo é crescente no Brasil, pois de acordo com pesquisas, muitas pessoas estão deixando de vacinar seus filhos, principalmente pela falta de confiança. Se você não lembra de número, tá, você pode começar assim, você sabe a ideia, você sabe que existe, mas você não lembra número, então você pode citar dessa forma, tá? Uma diquinha de gramática também, quando você retoma uma ideia, você utiliza nesse contexto, esse contexto, essa temática. Quando você vai dizer algo, aí você fala, eu quero dizer isto, então é esta temática, eu vou dizer ainda, né, no futuro do texto aí. E quando a palavra está muito perto, como por exemplo nesse caso aqui, ó, movimento antivacina, este caracterizado por contestar, aí você usa o este também. Então quando está muito perto você pode usar o este, tá? Então vai ter retomar, utiliza o nesse contexto, esse, ok? Vai falar ainda, utiliza o este, o isto, né? E quando a palavra está bem perto, você pode utilizar também o este, ok? É uma diquinha de gramática aí, de conectivos, que faz você ganhar bastante ponto no item 4 do Enem. Belezinha? Muito bem, vamos lá agora para o nosso terceiro parágrafo, né? Aí para começar, eu vou falar de uma ideia, que é a ideia coringa, né? Aquilo que a Patrícia falou, um argumento coringa que dá para usar em vários tipos de texto. Então tudo quanto é texto que for falar de sociedade, dá para você usar Emile Durkheim. Durkheim é um dos pais da sociologia, certo? E para ele a sociedade é considerada, né, ele considera e entende a sociedade como um organismo vivo que se autorregula. E que se acontece alguma anomalia, algum problema, esse organismo todo é afetado. Então se as pessoas contraem, se uma pandemia, uma doença afeta a sociedade, como nós bem sabemos pelo que nós estamos vivendo, ela se desregula toda. E é isso que está acontecendo hoje. Então, o que o Durkheim vai falar? Para a harmonia, para a homeostase, para o equilíbrio desse todo social, as vacinas são necessárias. Porque quanto mais as pessoas ficarem imunizadas, né, menos alterará a ordem social e o equilíbrio. Então, lembrando que Durkheim ele sempre traz essa primazia da sociedade diante do indivíduo, tá certo? Então, isso, a proteção a esse equilíbrio social, a esse corpo social, ela é fundamental, né, como um argumento para que as pessoas se vacinem, certo? Então, falando um pouquinho na questão da vacina aqui no Brasil, né, localizando mais o tema, o Brasil é um país que ele é tido como referência, né? Várias doenças foram erradicadas no nosso país. O sarampo na década de 90, a poliomielite, né? Então, pelo Sistema Único de Saúde distribuir a vacina aí, né, em praticamente quase todas as cidades do país, o Brasil foi visto por muitos países como referência, né, neste modelo de oferta universal de vacinas. Entretanto, o panorama dos últimos anos tem alterado isso, né? Olha só que coisa, né? Em 2018, a previsão era que 95% das crianças com menos de 1 ano de idade recebesse a vacina contra sarampo.
e o índice ficou entre 71% e 84%, dependendo da região, né? Então, isso mostra que a eficácia que tivemos outrora já não é tão grande hoje. Então, a região que mais atingiu ainda faltou 11% para chegar naquilo que era previsto pelos órgãos responsáveis pela saúde. Então, isso é muito perigoso, tá certo? E o que leva, né, a essa falta de imunização das crianças no Brasil? Então, são vários argumentos aí que você pode desenvolver, né? Falta de cobertura da vacina. Algumas regiões mais remotas do país é muito difícil chegar. Vide aí, por exemplo, cidades e regiões na floresta amazônica. Muitas vezes negligência dos pais, como já foi falado anteriormente, os pais não vivenciaram, né, os males que a falta de vacina pode causar, então para eles não é importante. Então eles não se preocupam muito com os filhos nesse sentido, né? Isso também, a questão da minimização dos efeitos, o outro, né, vem corroborar com isso. Não é tão importante a vacina, por isso não vou vacinar meus filhos. Mas um fator interessante aí é a crise econômica. Muitos pais, hoje eles têm que trabalhar e eles não têm tempo para vacinar os filhos ou não têm recursos para chegar até o posto mais próximo para vacinar os filhos. Então a crise econômica ela pode afetar nesse sentido, né? As crianças ficam mais tempo sem os pais e não há esse cuidado. Também podemos citar aí a falta de educação. As pessoas muitas vezes nem sabem para que serve e como funciona e a importância da vacina. É um fator que dá para trabalhar aí, principalmente na conclusão, quando formos falar sobre a conscientização da população. Tá certo? E essas questões, elas trouxeram aí, né? Elas fizeram ressurgir alguns problemas que pensamos que tínhamos resolvido. Um deles, surto de sarampo. Olha só, gente, em 2019 o Brasil teve mais de 13 mil casos de sarampo, uma doença que estava, né, controlada até o final da década de 90, né, até o final dos anos 2000, ela ressurge com força aí, principalmente por causa, né, da falta de imunização da população. Tá certo? Doenças que podem retornar ou aumentar a incidência, né? Como eu falei, o sarampo, a poliomielite, inclusive em grupos, fóruns antivacina, eles falam que a poliomielite é uma doença que não existe, que ela é falsa. O que é essa poliomielite? Ela é provocada por um vírus, ela afeta o sistema, né, nervoso, o sistema motor, e a pessoa vai perdendo o movimento do corpo, atrofiando os músculos. A meningite, que afeta a meninge, que é uma camada, né, que envolve o cérebro. O HPV, que é um vírus que afeta, né, o sistema reprodutor da mulher, e a pneumonia bacteriana. Então são doenças aí que podem vir à tona novamente se nós não tivermos esse controle imunológico da vacina. Certo? Vamos lá então para o terceiro parágrafo, apresentando a segunda causa. Nós colocamos aqui como negligência familiar. Uma outra causa possível até poderia ser citada em relação à questão da distância de muitas famílias não levarem até aos postos de saúde, tá? Essa é uma causa que a gente apresentou a negligência. Então, olha, vale ainda ressaltar que apesar do Brasil ser referência na imunização da população, além do novo obscurantismo contemporâneo, outro fator tem influenciado na queda no número de crianças vacinadas, a negligência familiar. Então, esse é o tópico frasal com a segunda causa. Segundo o médico imunologista Marcelo Henrique Napimoga, o fato dos pais viverem uma época na qual tais doenças não serem vivenciadas faz com que minimizem a importância da vacina, não levando os filhos para a imunização, o que pode enunciar uma tragédia. Então aí tivemos uma citação de um especialista para explicar por que muitos pais estão deixando de levar os filhos para vacinar. E agora nós vamos finalizar. Se você já quiser, né, finalizar o parágrafo, o Felipe colocou ainda mais um dado, mas poderia também apenas finalizar aqui o parágrafo, tá? Os resultados já são aparentes. Em 2019 foram constatados 3.500 casos de sarampo, uma doença que até então já estava
erradicada. Dessa forma, agora a gente vai finalizar o parágrafo com uma consequência, tá? Dessa forma, a não vacinação traz consequências graves não apenas às crianças que não receberam suas doses, como à sociedade, já que esta não estará mais suscetível a ser infectada. Então, nós apresentamos aqui também a consequência que não vacinando, a sociedade pode voltar a ter novas doenças. Beleza? Chegou a hora da nossa conclusão. Vocês vão desenvolver aí a conclusão, vocês vão ver como a Paty vai assinalar para vocês aí como foi listado no texto o agente, que ação que esse agente tem que fazer, qual a finalidade, por que ele vai fazer essa ação, como ele vai fazer isso, detalhando, né, tintim por tintim. Então, espero que vocês tenham um bom texto. Qualquer coisa estou à disposição de vocês. Podem me chamar, mandar um WhatsApp, tá? E fiquem bem, tá bom? Me despeço por aqui. Tchau, tchau. Então vamos para a nossa conclusão. Destarte torna-se extremamente necessário que o Ministério da Saúde elabore ações públicas, visando principalmente a conscientização da população, por meio de campanhas informativas sobre a necessidade social de tal política epidemiológica defendida por lei em nosso país. O Felipe não colocou aqui a frase inicial, ele já começou com a proposta, porque ele vai apresentar uma outra proposta de intervenção, talvez ficasse o parágrafo muito grande, tá? Então vamos lá, o Ministério da Saúde, agente, ações públicas, ação, visando principalmente a conscientização, a finalidade, por meio de campanhas informativas, o modo, e aí epidemiológica definida por lei é o detalhamento do modo, tá bom? Para isso é necessário uma atuação conjunta que varie desde a esfera federal até os âmbitos municipais. Aí ele colocou um complemento que dá como detalhamento também, tá? Além disso, cabe também a ministérios como o da Educação e da Ciência e Tecnologia alinharem medidas para que a população perceba os inúmeros ganhos que a imunização trouxe ao país. Ele colocou mais uma ação aí para finalizar o parágrafo. Que nem eu falei para vocês, não é necessário para pontuação, mas conta ponto no projeto de texto, tá? Somente assim poderá ser erradicado algo pior, até mesmo que o vírus, a ignorância. O Felipe fechou aí bem forte, né? Bem a cara dele, com a palavra ignorância. Ignorância no sentido não pejorativo de você xingar as pessoas ignorantes, né? No sentido de que as pessoas precisam ter a informação para saber mais sobre os benefícios da vacina, ok? Então, aí finalizando o parágrafo com uma frase forte e fechando o seu texto todo amarrado, belezinha? Espero a redação de vocês com muito carinho. Até a próxima. Beijo, gente!